braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram Aleluia. esquecidos, Oh! eu fui recebido lá na cruz, nos Nos braços do meu Pai, nos braços braços do meu Pai. Aleluia. O Senhor, nessa noite, te deseja, amado. O Senhor está com os braços abertos. Aleluia. Ele deseja a tua vida nesta noite. Ele deseja te abraçar nesta noite e se entregue a Ele totalmente. Seja abraçado pela presença de Deus nesta noite. Não seja abraçado mais pela dúvida, pela insegurança, mas seja abraçado pela presença do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Irmãos, semana passada nós falamos um pouquinho ser para fazer, amém? Quantos estavam aqui, amém? E hoje nós queremos ser para queimar, amém? Nós queremos ser para queimar, porque não adianta ser e não ter o propósito para alguma coisa acontecer depois de ser. E nós entendemos que nós precisamos ser para ser queimado pela glória, pela presença do nosso Rei, amém, irmãos? Então, nós entendemos, né? Vou falar um pouquinho só, porque eu não terminei a palavra, na verdade, domingo passado. Então, foi fácil hoje, né? Mas, irmãos, não é fácil não, irmãos. A perna treme, a barriga dói, dá um trem aqui na gente. Porque não somos nós, mas nós precisamos do Senhor, amém, irmãos? Nós precisamos dessa graça de Deus. Então, domingo passado nós falamos que é mais importante ser do que ter, amém, queridos? Que quando nós entendemos que primeiro sendo, depois nós vamos tendo, amém? Falamos um pouquinho sobre João Batista, que dizia e afirmava, né, não ser o Cristo, não ser o profeta, não ser Elias, não ser Moisés, mas ser aquela voz que clamava no deserto, amém? Nós não queremos ter sem antes ser primeiro, amém, irmãos? Então, repare que ser a voz que clamava no deserto, não do deserto, porque se a gente clama do deserto é porque muitas vezes nós não estamos nele, mas ele clamava no deserto. Então, possa ser que você esteja passando por um deserto, e possa ser que você não seja ninguém, mas você é a voz que precisa clamar no deserto. Aleluia, irmãos. Então, ele não falava do deserto, mas falava no deserto, amém? Ele clamava, ele anunciava, ele preparava o caminho a alguém que era mais importante do que ele, amém, queridos? João Batista tinha uma identidade revelada, assumida, tinha um objetivo que todos pudessem ver e crer na luz. Ele não era a luz, mas ele tinha a luz. Você não é a luz, mas é preciso você ter essa luz de Jesus dentro de você. Você precisa ser essa luz na escuridão, nas trevas, onde vai brilhar. E, sabe, e vai chamar a atenção de pessoas que vivem numa escuridão. Jesus quer te usar como a luz, com essa luz aí dentro de você, amém, queridos? Então não havia medo, João Batista não havia medo de exposição, não havia medo das carências, das fraquezas. Ele não se colocava como um super-homem, mas ele era humano, como eu e você somos. Ele era um homem como eu e você somos, e podemos errar, mas nós também entendemos que nós precisamos nos arrepender, amém, queridos? O problema não é errar, o problema é não se arrepender, porque errar nós estamos errando todo momento. Agora, muitas vezes o arrependimento não está vindo a todo momento, e é isso que nós queremos também falar aos irmãos, falar a nós essa noite, que nós precisamos nos arrepender a todo instante, amém? Então não havia carências, não havia fraquezas.
Eu sou a voz que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías, João 1:23, amém? Então, João não se preocupava com a sua imagem, não se preocupava com a sua aparência, mas ele estava preocupado em preparar o caminho para o Senhor, amém, queridos? Aleluia. Às vezes nós pensamos que Deus permite as provações para que o Senhor nos conheça. Eu falei um pouquinho disso semana passada, mas é o contrário. Ele permite as lutas, as provas, para que você se conheça, eu me conheça, porque Ele já conhece o teu interior, amém, queridos? Ele já conhece a tua vida por inteiro, Ele conhece a sua vida nos avessos, Foi Ele quem te fez, Ele te ama, Ele te conhece. Agora, Ele permite a provação, as dificuldades, para que nós possamos nos conhecer. E é isso que nós falamos bastante domingo passado, a identidade. Nós precisamos saber quem nós somos na presença de Deus, amém? Porque Ele nos conhece, amém, queridos? Ele nos ama, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então é preciso você conhecer. Jair, quem é você? Amém? Giovanni, quem é você? Diego, quem é você? Mariana, nós precisamos nos conhecer, irmãos. E muitas vezes nós vamos nos conhecer através das lutas, das perseguições, das dificuldades, irmãos. Muitas vezes através delas vai despertar a fraqueza aqui no nosso interior. Vai haver um despertamento dentro de nós daquilo que ainda precisa ser curado, irmãos. Daquilo que ainda precisa ser sarado, queridos. E é esse o propósito de Deus, é tornar a sua noiva sarada e curada, irmãos. Esse é o propósito de Deus, fazer de você viver a vontade de Deus em plenitude. Viver a vontade de Deus, livre no Senhor, irmão. Agora não há como viver a plenitude de Deus, não há como viver o livre em Deus, se nós totalmente não nos conhecermos. Então nessa noite, que você possa se conhecer um pouquinho mais, irmãos. Que nós possamos nos conhecer um pouquinho mais. Eu falei um pouquinho de Abraão, né? Abraão foi conhecido. Além de nos conhecer, as pessoas precisam nos conhecer. Abraão teve aquele momento de muita dificuldade de levar seu filho Isaque até aquele lugar para sacrificar. E as pessoas, mas por que Deus não conhecia? Deus conhecia o coração de Abraão. Agora Abraão precisava se conhecer. E Abraão ficou conhecido como pai da fé. Por quê, irmão? Porque ele precisou participar, entrar naquele processo, ser obediente ao Senhor. Então Abraão foi conhecido como pai da fé, porque eu e você soubemos um dia que Abraão levou seu filho até aquele lugar, para sacrificar, para obedecer ao pai, mas que no momento certo, o pai preparou o cordeiro, o pai preparou a oferta, trouxe a provisão da oferta, e o que ficou na história é que nós conhecemos Abraão como pai da fé. Então, talvez as lutas, as dificuldades vão se levantar, para que você seja conhecido, como pai de multidão, como pai da fé, como irmão que acredita, aleluia, como irmão que ganha almas para Jesus. Talvez as lutas vão se levantar, mas você será conhecido, seu nome será famoso, como homem que prospera, porque entendeu o caminho que Deus tem proposto a ele. Então, irmão, e nós estamos aqui hoje, não sei quantas pessoas, mas para cada um há uma história diferente. A multiforme sabedoria, a igreja, um chuta, outro bate, outro defende. Glória a Deus, igreja é tão bom, irmãos. Um prega, outro canta, outro tira oferta, outro está na porta, outro está cuidando das crianças. Essa é a igreja ativada. Esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida, irmãos, amém? Aleluia! Então, fique tranquilo, que as lutas só estão começando, você vai vencer essas, e vão vir umas maiores na tua vida, e na minha também. Mas que cara é esse que fica falando essas coisas ruins? Não, não, não. Esse cara está falando para você que você vai crescer, que você vai para um novo nível. Mas é preciso entender as lutas e as dificuldades. É preciso entender que nós precisamos subir em níveis na presença de Deus. Então a oração de ontem já não serve mais.
Então a 1 hora que eu tinha durante o dia, já não dá mais, tem que ser 1h30. Então você vai entendendo e vai subindo o nível de intimidade com o teu Deus. Agora não vamos esperar as lutas se levantarem, não. Vamos de uma vez para a presença dEle. Vamos de uma vez, se entrega de uma vez. E o seu talento? E o seu dom? Como está? Ah, está parado. Azar é seu. Irmão, ativa de uma vez esse ministério na tua vida. Esse lugar que está parado, que são águas paradas, aí o Senhor olha para você e fala: meu filho, como eu queria te usar, mas você não me dá liberdade para fazer a obra que eu tenho na tua vida, cara. Aleluia. Deus quer nos pegar por inteiro, irmão. Deus quer pegar a gente lá dentro, irmãos. Eu jamais, você sabe um pouquinho da minha história. Eu ainda tenho temores, mas Deus vai me curando, está me curando. Mas todo dia é um desafio, irmãos. E nós não vamos correr dos desafios, amém, queridos? Nós queremos ser na presença de Deus, queridos. Aleluia. Sabe de uma coisa? Por isso que muitos ainda andam sem propósitos. Andam por aparências, ou por necessidade, ou por ganância, amém? Porque entende que o aparecer é mais importante do que o ser. E nós não queremos ligar para uma igreja que esteja aí na mídia, não. Nós queremos ser essa igreja escondidinha, irmãos. Nos preparando aqui dentro, para quando chegar o momento de fazer essa obra, de ganhar vidas afora, nós estejamos cheios dessa presença, dessa glória. Porque a igreja, o mundo precisa de pão, irmãos. O problema é que às vezes a casa de pão não tem pão, ela não tem mais o fundamento, ela não tem mais os princípios, ela não vive mais de pão, mas ela vive de coisas. E nós precisamos buscar esse pão entre nós, amém, irmãos? Então João Batista, irmãos, ele tinha uma autoridade, não pelos resultados, mas por uma revelação, por uma convicção. Havia uma convicção nele, eu falo isso sempre. Se você não tiver convicção de alguma coisa, de uma decisão para ser tomada, não tome, não faça. Irmãos, eu estou vivendo esses dias de crise na minha vida, meu Deus, preciso tomar decisões, estou orando, estou buscando, mas não vem, a resposta não vem. É terrível estar nesse lugar, é terrível. Só Deus sabe, e o meu colchão lá do quarto de visita também sabe, que é lá que eu oro. Mas a convicção vai chegar, irmãos. A revelação de Deus vai chegar, irmãos. Talvez Deus quer espremer a gente mesmo, sabe? Te levar neste lugar aí para falar: cara, você não sabe nada. É eu que vou fazer através de você, mas sou eu que vou fazer em você. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter a revelação, amém? Porque o homem mal resolvido, eu falei um pouquinho também, ele não vai ter aceitação. E a aceitação, ela vem de uma rejeição. Então ele precisa a todo momento ser aceito. Ele precisa provar para os outros que ele não é tão rejeitado assim, então ele precisa ser aceito. Deus quer nos curar, irmãos. Deus olha para você e diz: eu te aceito do jeito que você é, meu filho. Para de uma vez de pensar que você é um rejeitado, porque eu sou o maior de todos, eu sou o Pai que te ama. Se você tem a convicção que você é meu filho e eu sou o teu pai, você não precisa provar nada nem para ninguém quem você é, porque eu já sei quem você é. Aleluia, irmãos. Então nós precisamos ser, para que as antigas rejeições fiquem para trás, fiquem lá no lugar delas, e que o novo de Deus, o equilíbrio de Deus venha em nós. E eu estava estudando um pouquinho de novo essa palavra tal, porque alguns já até se passaram, né? Já sabem o seu lugar, mas já desequilibrou. Ele vai até naquele outro extremo de se achar demais. Não, eu sei o meu lugar, eu sei quem eu sou. E aí eu quero dizer para você, se você sabe quem você é, porque não adianta você ir para o extremo, viu? E eu quero dizer para você que aquela palavrinha chamada humildade, ela precisa ser o equilíbrio de você saber quem você é. Humildade, irmão. Aleluia. Tem gente maior do que você. Tem gente maior do que eu. Lembra que eu falei das comparações? Não vamos nos comparar.
Aleluia. Então nós não podemos ficar preocupados com rejeição, mas com aceitação, e a aceitação vem do Senhor. Ele já te aceitou. Não adianta falar, conhecer, ler a palavra, mas não viver nele, não viver em Jesus, irmãos. Não adianta se tornar ou ser um religioso, saber a Bíblia de capa a capa, saber as histórias, saber tudo que contém nela, lá passado, o presente, o futuro, mas não viver com a intensidade. Não adianta, queridos. Nós precisamos viver o verdadeiro, o simples evangelho de maneira pura. Amém, queridos? Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo agora. Nós vamos começar a pregar, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 24. E eu ia encerrar aquele dia com essa palavra, irmãos, mas ficou para hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero, sabe, irmãos, eu não quero nada. Quem sou eu para querer alguma coisa? Mas eu gostaria tanto que quando o Espírito Santo falar no teu coração, você dá um berro, aleluia! Quando Deus te pegar aí, glória a Deus, chorando mesmo, irmão. Seja uma igreja participativa, querido. Dê resposta àquilo que Deus está falando com você. Dê resposta. Quantos estão ouvindo o Senhor aqui nessa noite? Dê resposta, então. Dê resposta. Dê resposta. Dê resposta. Oh. Dê resposta, igreja. Porque às vezes nós entendemos que as respostas precisam ser pessoais, individuais. Não. Aleluia. Deus quer te tratar individualmente para um propósito coletivo. Aleluia. Nós precisamos reagir a essa presença, esse fogo dentro de nós. Mas não tem fogo, então Deus vai te pegar, cara. É hoje. Eu profetizo sobre você nesta noite. Pega-nos nessa noite, Senhor. Fecha os seus olhos, igreja. Pega-nos nessa noite, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Arrebenta tudo que tiver que arrebentar dentro de nós nessa noite. Pega-las lá no meio de nós, Senhor. Revela, Senhor, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que traz frieza, tudo aquilo, Senhor, que traz mornidão. E revela nesta noite. Aleluia. Aleluia. Cadê o Ariel? Cadê o teu amém, Ariel? Aleluia. Irmãos, abre comigo lá 24 de Lucas, amém? Vamos ler. 24, 13. Olha, domingo passado foi me passada a palavra 8h30, né? 8h40. Glória a Deus, foi uma benção. Hoje é 8 horas, então dá para falar bastante, irmãos. Vai dar para falar bastantão, né, irmã Márcia? Aleluia. Então vamos ler, irmãos, 24, 13. Diz assim, ó. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidores conosco, nos assustaram,
porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Aleluia. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado, para o povo se dirigiam, Jesus fez como que iam continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhes: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E neste momento, instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Mais um pouquinho só, irmãos, 36. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles, e lhes saudou: paz seja convosco. E eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por que, qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiu acreditar no que viam. Por isso Jesus lhe pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado, e pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Aleluia. Versículo 47. E que em seu nome, ou melhor, 46, irmãos, está escrito que o Senhor haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia. Amém, irmãos? Esse texto é tremendo, né, irmãos? Mas eu preciso aqui entrar um pouquinho nele, contextualizar um pouquinho, que havia o momento ali, era um momento glorioso, porque Jesus acabava de ressuscitar, né? Haviam passado 3 dias, né? Então Jesus ressuscitou, e depois de Jesus ressuscitado, Jesus estava a caminho de Jerusalém, amém, queridos? E no caminho de Jerusalém, ele encontrou esses 2 homens, 2 homens que enfatizavam tristeza, enfatizavam ali incertezas, porque esperavam que o Senhor Jesus viesse, amém, mas não entendiam quem Jesus era, e também não entendiam quem eles eram, amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, eles entendiam ali que havia uma necessidade de Jesus vir e governar Israel, vencer aquele império. Eles esperavam isso de Jesus. E ali a Bíblia, essa história fala que os 2 estavam entristecidos, estavam dialogando e perguntando: você não sabe
o que está acontecendo, e Jesus ali, sem eles reconhecerem quem era Jesus, né? Jesus começou a perguntar, fazer umas perguntas bem diretas, né? Bem especiais para eles, amém, irmãos? Então, irmãos, muitas vezes, voltando na identidade, nos falta entender quem somos, irmãos. A falta de identidade, muitas vezes, nos leva a estar perdidos, a estar sem propósito, não saber o nosso lugar, não saber e não conhecer o nosso propósito, e verdadeiramente não conhecer quem é Jesus. Amém? Nós já vamos aprofundar um pouquinho mais no texto, mas esses homens, né, eles tinham motivos para sair de Jerusalém. Se você olhar friamente, eles já não acreditavam mais. A esperança que tinham era de Jesus, né? O Rei dos Reis, ter o governo daquele lugar, mudar toda a história daquele povo. No entanto, eles viram Jesus partir e morrer. Não sabiam suas identidades, saíam daquele lugar, estavam no caminho de Emaús, por uma necessidade, por uma insegurança, por um medo, talvez por um pensamento egoísta de pensar nele primeiro, porque havia um temor. O que vai acontecer agora aos seguidores de Jesus? Se eles já mataram o mestre, o Rei dos Reis, eles vão estraçalhar aqueles que o seguiam. Então havia um temor na vida desses homens. Eles estavam saindo de um lugar de ação, estavam caminhando em direção a Emaús, irmãos. Amém? Irmãos, Emaús significa, ele traz o significado de lugar incerto, de lugar que você ainda não entendeu. Outro significado fala em águas termais. Aqueles homens temiam a cruz, irmãos. Aqueles homens estavam com medo de perseguição, irmãos. Aleluia. Quero dizer para você nesta noite, se você tem realmente a tua base Jesus Cristo como seu único Senhor, como aquele que governa inteiramente a sua vida, você não precisa temer, irmão. Por mais que venham lutas, circunstâncias, perseguições, problemas, situações contrárias, mas você não vai temer, porque não é você que vai fazer, não é você que vai resolver, mas o Senhor fará por você, querido. Aleluia. Então havia uma expectativa errada daquele rapaz, daqueles dois, né? O Cleopas, né? Cleopas. E os estudiosos falam também que é o outro rapaz, que não fala o nome, poderia ser Lucas. Poderia ser Lucas, amém? O versículo 21 fala ali, acreditavam que fosse ele quem deveria de trazer total redenção a Israel. Então eles esperavam algo de Jesus, amém? Mas não entendiam o processo, não entendiam a morte de cruz, não entendiam o sacrifício na cruz. Às vezes nós queremos de uma vez as respostas, mas nós não queremos enfrentar a cruz. Nós murmuramos, nós vamos contra as dificuldades, os problemas, e são eles que nos levam para perto de Deus. São eles que nos levam a um nível maior em Deus. Então nós queremos sim o reino arrumadinho. Eu quero te dizer nesta noite, que não é pela visão natural, a visão voltada para você mesmo, que você vai entrar em novo nível em Deus. Não, isso está longe de pensar em ser. Entenda, irmãos, nós estamos indo para Jerusalém, e aquilo que vai nos levar a este lugar serão as circunstâncias, serão as dificuldades, serão os problemas, mas creia que Jerusalém está próxima, amém? Creia que o Mestre está próximo de você. Não desista, não mude o teu percurso, não mude o seu caminho, não vá para Emaús, lugar de incertezas, não, continua firme. Eu já ministrei uma vez sobre Elimeleque, marido de Noemi. Ele estava naquele lugar, ele estava como é que é o nome da cidade, irmãos? Agora me fugiu. Ele estava indo para Moabe, né? Mas ele estava em Judá, né? Judá. E Judá significa casa de pão. Não é isso? Belém, desculpe, irmãos, Belém, é Belém então. A casa de pão trouxe a cidade certa, né? Mas ele estava em Belém, e ali, naquele momento, Elimeleque, a sua esposa, os seus dois filhos, passavam por dificuldades. Acabou a comida. E a primeira circunstância, a primeira coisa que Elimeleque fez foi mudar o lugar.
Mudar o lugar, irmãos, não resolve, muitas vezes não vai te resolver a nada. Ele estava literalmente no significado em Belém, exatamente, na casa de pão, mas ele não tinha o pão para comer, irmãos. Elimeleque tomou aquela decisão, mais pelo ter do que ser, irmãos. Ele precisava ter alimento para comer. Eu entendo a responsabilidade de nós homens, que nós precisamos mudar, mas eu entendo que a mudança precisa ser da provisão de Deus, não uma provisão carnal ou uma provisão natural, mas uma provisão que venha de Deus. O Senhor precisa trazer convicção em nós, irmãos, porque aquilo que talvez esteja feio, pode ficar muito pior do que feio. Agora, se você tiver que mudar numa direção de Deus, então aquilo que é feio, vai começar a se arrumar e ficar bonito, irmãos. Aleluia. Então Elimeleque, o que aconteceu com Elimeleque, irmãos? Elimeleque perdeu, morreu em Moabe. E além disso, quando nós tomamos uma decisão errada como pais, nós levamos os filhos juntos. O que aconteceu com os filhos dele, irmãos? Morreram também. Entende? Está entendendo? As mudanças não vão ser precisas. Não quer dizer que você está agindo pelo Espírito, porque muitas vezes você está agindo na tua carne, na tua capacidade intelectual. Então o Senhor quer trazer em nós uma direção exata, uma convicção exata dEle, amém, queridos? Aleluia. Então esses dois homens estavam perdidos, estavam com o coração inseguro, estavam incertos, irmão. E era um domingo, amém? Era um dia simbólico, talvez um início, um recomeço, poderia simbolizar esse dia, um recomeço para as suas vidas, mas eles estavam ali perdidos, estavam ali chocados, porque esperavam muito do Senhor. E Jesus os perguntou: meninos, é o seguinte, o que preocupa tanto vocês? Qual é a preocupação de vocês? E ali, uma das coisas que fala muito conosco, uma palavra que nos relata ali, é que os olhos daqueles dois meninos foram impedidos de reconhecer Jesus. Quando estamos, irmãos, no governo da nossa alma, do nosso entendimento, os nossos olhos podem se fechar, irmãos. Nós não vamos enxergar muitas vezes a realidade a qual nós estamos. E esses homens aqui, a palavra fala que os olhos dele foram impedidos de reconhecer Jesus, porque a preocupação nos cega. A preocupação faz com que nós não possamos enxergar aquilo que é bom, irmãos. Nós só começamos a enxergar as decepções. Nós só vamos enxergar as coisas ruins. Não há um pingo de esperança quando estamos no lugar fora do propósito. Não há. Porque o principal propósito não é aquilo que nós estamos fazendo, mas naquilo que nós estamos nos tornando, irmãos. Então, o que nós estamos nos tornando? Será que nós estamos nos tornando num homem de fé, numa mulher que crê, onde o seu marido vai se converter, onde o seu marido vai ser curado? O que nós estamos nos tornando, queridos? E ali Jesus chama eles, põe eles na parede e fala para eles: vocês são tolos de entendimento e lentos de coração. Tolos de entendimento. Jesus falava na lata, irmãos, na lata mesmo. E às vezes nós, cegos, perdidos, no caminho de Emaús, estamos sem entendimento, estamos com o coração endurecido, estamos paralisados para o caminho errado que estamos tomando, irmãos. Aleluia. Está entendendo? Mas sabe de uma coisa? Eles eram bons de justificativa de argumentos, né? Eu acredito que eles andando com Jesus ali, a palavra conta ali que Jesus estava indo para frente, eles estavam parando para dormir, porque já estava tarde, e eles chegaram em Jesus e falaram: você não quer dormir com a gente? Já está tarde. Né? E eu creio que houve um diálogo ali: não, fica com a gente, né? Está ali no versículo, quer ver? Versículo 29, quer ver? Porém eles 28, ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente, mas os dois insistiram, rogando: fica conosco, pois já está tarde, o dia já está chegando no final.
E então Jesus entrou para ficar com eles. E ali, aleluia, aleluia, ali foi certeiro o tiro, irmãos. Aleluia, irmãos. Talvez você é um bom de argumento. Você convence bem. Irmãos, eu sou um vendedor, viu? Se eu não tiver um argumento legal, eu não vou vender meu produto não, viu? Meus remedinhos veterinários. Então tem que ter argumento bastante. E aqueles meninos argumentar, não, fica aí, já está tarde. Vamos comer alguma coisa junto, vamos dormir aqui hoje. Né? Imagine você. Aleluia. Então teve uma coisa boa, amém? Os olhos estavam cegos, estavam reclamando da vida, mas eles deram um tiro certeiro e conseguiram convencer Jesus para ficar, amém? Agora, cuidado com aqueles que justificam bem, aqueles que se argumentam bem, porque às vezes eles são meio ruins de quebrantamento, viu, irmão? Eles são ruins de quebrantamento, porque sempre há uma justificativa, há sempre um argumento. É a minha palavra que precisa estar por último. E às vezes é até inconsciente, porque ele já é desse jeito. Eu preciso vigiar muito, irmãos, porque eu sou bom de lábia, né? E vamos falar eu e a Aline aqui, a gente é forte ali, a gente conversa bastante, a gente fala bastante, né? E às vezes você precisa se dobrar. Eu preciso me dobrar ao Senhor. Eu preciso deixar o Senhor falar, não mais a minha justificativa. Eu preciso muitas vezes me dobrar, não a minha vontade, mas a vontade que Deus tem para mim. Então o argumento não vai te levar muitas vezes em lugares bons não, querido. A justificativa não vai te levar. Cuidado, marido, em achar que é o sacerdote da casa, mas a esposa muitas vezes está ali te prevenindo, falando com você, e você não está ouvindo porque você é um bom de argumento, bom de justificativa. Então cuidado, vamos ouvir o Senhor, irmãos. Aleluia. Mas ali eles convenceram e insistiram para que Jesus ficasse, né? E eu quero dizer para você nessa noite, que tem um lado bom da insistência. Tem um lado bom, porque nós precisamos insistir, irmãos. Nós precisamos insistir com a presença de Deus. Sabe aqueles dias que você vai orar e que parece que o negócio não vai? Quantos já tiveram essa sensação, irmãos? Poucos, né? Quantos estão orando, irmãos? Aleluia. Parece que você dobra o joelho, você coloca aquelas músicas para orar. E daí fica tocando e você vai e ora, e ora, e ora. Irmãos, seja insistente. Seja insistente, não se entrega no primeiro 5 minutos, não. Vai para 10 minutos, vai para 15. Talvez Deus quer te levar a 1 hora, que lá na 1 hora que Ele vai falar com você. Aleluia. Está entendendo? Então vamos ser insistentes. E o versículo 30 fala, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Glória! Porque a partir deste momento, nós começamos a entender quem nós somos, e nós começamos a entender quem Deus é para nós. Sabe que hora, irmãos? Na hora de sentar na mesa e comer desse pão, é a hora que Deus vai falar conosco, é a hora que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Só vamos entender quem nós somos, e vamos voltar a ver novamente, quando sentarmos à mesa e partirmos o pão. Sabe, irmãos, em outras palavras, só vamos entender quem Ele é para nós, e quem nós somos para Ele, quando nós lá no nosso quarto, lá no nosso lugar de adoração, lá no nosso Gilgal. O Gilgal foi o lugar que Josué esteve para planejar as batalhas. Neste lugar, este lugar vai trazer a revelação a você. É este lugar. Não é um domingo após domingo, a oraçãozinha rápida do almoço, faça bem, faça mal, abençoe esse alimento, amém. Não, não é. Eu preciso ser um filho de intimidade, irmão. Eu preciso conhecer meu pai. Meu pai precisa me conhecer, ele já me conhece, mas eu preciso saber que ele me conhece. Então não dá para ficar levando na procrastinação, empurrando com a barriga, irmãos. Nós precisamos encontrar esse lugar, o lugar da presença, porque é esse lugar que vai tirar as vendas dos meus olhos,
e entender o propósito que Ele tem para a minha vida, irmãos. Aleluia, irmãos. Eu olho para você nesta noite e eu consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar você já pastoreando, você já tocando, você já num grupo, você já inserido no ministério. Eu consigo ver. Eu olho para você, Jucimar, e vejo você já ministrando, tocando, curando vidas. É preciso, irmãos, olharmos de uma forma diferente. É preciso olharmos como o Senhor nos olha. Mas precisamos ir para este lugar. Mas não é fácil, não é mesmo, irmão. Não é. Se eu falar para você que é, estou mentindo. Mas aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Você já se conhece? Você já conhece o seu pai? Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos, Betel, algo está acontecendo nas nossas vidas, nas nossas almas. Algo está acontecendo aqui dentro. O tolo, aquele que tem falta de entendimento, quando ele se entrega verdadeiramente a Jesus, o seu coração vai começar a arder, irmãos. O seu coração vai começar a mudar, irmãos. E ali no versículo 32, eles um para o outro, um falando para o outro: porventura não nos queimava o coração, quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? É outro ponto que nós precisamos entender. Às vezes a gente ouve, mas eu não sinto mais nada, pastor. Eu oro, eu leio, mas não sinto nada. Irmãos, sabe o que falta para você? O seu coração começar a queimar. Você precisa abrir os seus olhos para aquilo que já está fechado há muito tempo, e contrapartida, o seu coração precisa queimar. Porque eles comentaram um com o outro ali, quando nós ouvimos Jesus relatando parábolas, os ensinamentos, as pregações, o nosso coração queimava. Então precisa haver uma queima dentro de você, irmão. Eu creio que naquele momento que eles abriram seus olhos, o coração começou a queimar, para ele poder falar daquele jeito para o outro. O problema é que muitas vezes nós estamos frios, não está queimando nada. Não precisa nem ter água aqui para não pegar fogo, porque está muito longe. Estamos longe daquilo que é o propósito de Deus. Estamos longe de uma palavra, de uma revelação, daquilo que Ele tem para nós. Quando foi que eles voltaram à visão original, irmãos? Quando eles sentaram à mesa do pão, voltaram a ser e ter um coração que queimava por um propósito, irmãos. Não adianta eu querer enfiar goela abaixo em você e em mim, que precisa ser assim. É você, vai partir de você. Precisa haver uma iniciativa tua, uma mudança dentro do teu interior. Não espere mais do seu pastor, de uma pregação bonita, de uma música linda. Não, não. Você precisa tomar de uma vez a iniciativa, querido. Vai partir de você, não vai partir mais do pastor. Aleluia, irmãos. Eu vi uma palavra aí de 10 minutos, que vai ser até a próxima lição. E essa é a visão que Deus tem nos dado. Mas o pastor falava o seguinte, irmãos: que o pastor das nossas almas não é o pastor Jair, não, o pastor Luiz Hermínio, ou o pastor Maza, não, o pastor é o Senhor Jesus. Eu sou uma ovelha aqui pregando, talvez um facilitador para a tua vida, mas eu sou igual você, uma ovelha. Não olhe mais para mim como um título, irmão, não, porque talvez eu sei até menos do que você, meu querido, mas olhe para Jesus, o seu eterno pastor. Essa questão de cobertura, o meu pastor é cobertura. Que cobertura o quê, irmão? Cobertura, o Senhor Jesus precisa ser a cobertura da sua vida. É o Senhor que precisa ser e ter o comando da tua vida. Não espere mais por homens ou mulheres. A cobertura eu preciso falar. Não. Eu creio sim, irmãos. Eu creio que nós somos facilitadores. Eu creio sim que vamos sentar com irmãos, vamos ajudar, vamos opinar, mas a decisão é você que precisa tomar. A decisão é você que precisa queimar aí dentro.
Não adianta o seu pastor, o seu pai, ou sua mãe, ou o seu marido queimar, é você que precisa queimar. Então para você ser, você precisa queimar. Para você ser, você precisa, para você fazer, você precisa ser, para você queimar, você precisa ser. E naquele mesmo momento, irmãos, aqueles 2 meninos se voltaram a Jerusalém. Jerusalém, lugar da presença, lugar do início, lugar do propósito, lugar de ser e não de ter. Aleluia. Então, irmãos, quando nós abrimos os nossos olhos ao arrependimento, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Nós vamos começar a entender, a visualizar aquilo que Ele tem para mim e para você. Será por Jerusalém, amém, irmãos? Está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Então você precisa começar em Jerusalém. Jerusalém, lugar da habitação da paz. Ariel, tem o significado, santa cidade, e tem mais um significado, cidade do grande rei, e tem mais uma, cidade de Davi, e tem mais uma, cidade da fornalha de Deus. A fornalha de Deus, essa cidade, esse é o lugar que nós precisamos estar, queimando de Deus aqui dentro, do Espírito aqui dentro. Nós precisamos, irmãos, está entendendo? Nós precisamos passar de uma vez pela fornalha de Deus, irmãos. Nós precisamos entender o tempo e o modo. Irmãos, João Batista estava desabilitando o velho templo para um novo tempo. Aleluia! Estava saindo de um período de lei e entrando no novo templo de graça. Porque não são templos, mas um novo tempo. Porque o templo está em você, somos nós. O templo somos nós, então nós não vamos precisar mais apresentar cordeirinhos. Não, o Senhor te quer por vivo, por inteiro. Sacrifício vivo ao Senhor. Jesus falava que João Batista era maior do que Moisés, do que Elias. A religião não entende isso, irmãos. Talvez nós vamos por caminhos inversos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos conduzir aos caminhos dele, se for inverso ou os caminhos dele, e talvez a religião não vai entender, como não entendeu que João Batista, onde Jesus falava que João Batista era maior do que os profetas, talvez nós não vamos entender, mas quando nós nos sujeitarmos a essa presença, a esse fogo, a queimar dentro de nós o que precisa ser queimado, a presença de Deus, nós vamos entender, irmãos. Irmãos, vamos nos livrar de Emaús, vamos nos livrar de Moabe, vamos nos livrar de Tarsis. Jonas, vá para Nínive, porque a malignidade subiu até a minha presença. No entanto, se habita em nós um espírito de medo, de insegurança, se habita em nós, não a presença de Deus, mas a minha vontade, nós vamos para Tarsis, irmão. Porque a palavra malignidade, a palavra problema, a palavra situação contrária me traz medo. E o Senhor quer dizer para nós nessa noite: enfrenta o seu medo de uma vez, o seu problema de uma vez. Vá para Nínive de uma vez, irmão. Vá para Jerusalém de uma vez, querido. Quando nós mudamos pela necessidade, pelo medo, nós saímos do propósito original. Aleluia. Agora, quem somos nós? Quem era João Batista, irmão? Se ele não era profeta, se ele não era... Quem ele era então, irmãos? Quem somos nós? Quem era João Batista? O versículo 11 do capítulo 3 de Mateus diz assim, ó: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, para depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as sandálias do mestre, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem nós somos, irmãos?
Aleluia. Nós não somos ninguém, irmãos. Nós precisamos dessa graça, irmãos. Não somos nós que vamos fazer alguma coisa, mas é o nosso Rei Jesus, queridos. Não olhe mais para a circunstância, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O que você tem, irmãos? Você pode dizer: eu estou rico, eu conquistei muitas riquezas, eu não preciso de mais nada. Contudo, está em Apocalipse, contudo, nós não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Nós não somos ninguém, queridos. Nós não somos o super pastor, ou super irmão, não. Nós precisamos dessa glória. E nós só vamos encontrar as nossas respostas quando queimar dentro de nós, quando nós queremos ser para queimar, amém, irmãos? Aleluia, o Senhor te chama nesta noite para queimar com a glória dEle. O Senhor te chama nesta noite para ser queimado, para ser tocado, para ser envolvido com essa glória. Aleluia, feche os seus olhos nesta noite. Oh, Harikalaramachais. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Arranca de uma vez, Espírito Santo, as vendas dos olhos, porque os meus olhos querem te ver, os meus olhos querem te contemplar, os meus olhos querem te ver. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós queremos sentar nessa mesa, comer deste pão, nos encher dessa presença, desta glória. Dia e noite, dia.